Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vós. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 20. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu fazer uma breve introdução. Eu me formei no seminário, eu tinha por volta de 27 para 28 anos de idade. E na época a nossa igreja em São Paulo, a Igreja Batista Alemã, acabou enviando eu, Ana Cláudia, para trabalhar no Rio Grande do Sul, na área de plantação de igrejas, no norte do Rio Grande do Sul, na região entre Passo Fundo e Erechim. E eu lembro quando eu cheguei naquela região, já havia alguns projetos missionários acontecendo ali, de plantio de igrejas, e eu não aparentava a idade que tinha, apesar de estar mais ou menos com 28 anos de idade. Muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim: nossa, ele é adolescente, está saindo da adolescência. E eu já tinha aí 28 anos de idade. E muitas vezes eu passei por saia justa, com a aparência às vezes de um moleque, já pregando, ministrando ceia e assim por diante. É tão verdade que quando eu comecei a namorar a Ana Cláudia no seminário, eu tinha por volta de 23 a 24 anos, fui conhecer os irmãos dela, todos mais velhos do que eu, morando em cidades diferentes, e quando eu fui apresentado para eles, eles chamavam a Ana Cláudia num canto e dava aquele apito na Ana, né? Que história é essa de namorar um moleque? E olha que eu sou 3 anos mais velho que a Ana Cláudia, né? Mas a aparência na época era muito, muito novo. Os anos foram passando, enfim, porque naquele momento, assim, em vários momentos eu pensava: puxa vida, como eu gostaria de ser mais velho. E nesses dias atrás eu estava refletindo sobre isso. Os anos passaram, e os anos são implacáveis com a gente, não tem jeito, né? E agora eu gostaria de revelar uma idade mais nova do que eu tenho hoje, né? Já estou na faixa aí dos 50 anos de idade. E não tem jeito de ocultar essa minha idade. E fazendo um pouquinho da retrospectiva de Deus na minha vida, é perceptível a boa mão dele conduzindo com muita misericórdia esse servo aqui tão teimoso. E nessa noite eu queria falar justamente disso, de uma área assim que às vezes tem um pouquinho chamado minha atenção à luz das Escrituras, sobre o tempo de Deus, entre o Cronos e o Kairos de Deus. Tempo de Deus, entre o Cronos e o Kairos de Deus. Os gregos tinham 2 palavras para o tempo, quando ele se refletia ao tempo. E durante muitos séculos eles faziam a distinção entre o tempo usando justamente 2 palavrinhas. Uma era Cronos, que refere-se ao tempo cronológico ou sequencial linear. Ou seja, Cronos se refere a segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos e assim por diante. Então refere-se a esse tempo sequencial, linear e quantitativo. Essa é a ideia de Cronos. Mas havia uma outra palavrinha que era muito usado pelos gregos, que é a palavra Kairos. Ela já tem um significado um pouco diferente. Refere-se ao momento no tempo em que algo especial pode acontecer. O Kairos foca no conteúdo do tempo, momento decisivo em que grandes coisas podem acontecer. Então veja bem, há uma diferença aqui entre o Cronos e o Kairos. Se a gente pegar a história da nossa amada igreja, ela tem uma história de 126 anos de cronologia, Cronos, 26 anos, ok? Onde ela foi fundada. Mas você percebe que durante esse período sequencial do Cronos, nós temos o que? O Kairos, que vai acontecer nesse período de 126 anos na história da nossa igreja. Ou seja, o momento no tempo em que algo especial aconteceu. E se a gente pudesse então pegar uma linha do tempo, Cronos, de 126 anos da nossa igreja, é nítido a gente ver o Kairos acontecendo. Com a chegada dele com o Nelson, um missionário sueco, com a sua família,
desbravando o norte do Brasil, especialmente aqui, a região, né, a região de Belém, a gente percebe uma visitação kairos, um tempo oportuno acontecendo, através de implantação de novas igrejas via a PIB aqui do Pará. A gente percebe pessoas sendo alcançadas em várias ocasiões do kairos, essa visitação especial, ou seja, esse momento especial dentro do cronos, dessa linha do tempo. E se a gente traçar essa linha do tempo de 126 anos, a gente percebe momentos inesquecíveis, onde o kairos aconteceu. Essa é a diferença que os gregos usavam para o tempo. Duas palavrinhas, cronos e o kairos. Momentos de visitações especiais. Momentos de tempo onde algo especial acontecia. Então, o kairos é um momento especial que lança luz sobre o cronos. Vou citar para vocês dois textos bíblicos em relação ao cronos e mais dois textos bíblicos em relação a kairos. Porque quando o Novo Testamento foi escrito, os autores inspirados pelo Espírito Santo, eles fizeram uso dessas duas palavras, tentando diferenciar o cronos do kairos. Exemplo, Lucas 20, verso 9, diz assim: o dono da vinha ausentou-se do país por muito tempo. A palavra aqui é cronos, ou seja, talvez levou semana, meses e anos, tá? Uma outra palavra que é usada é a palavra cronos, em Atos 13, versículo 18, diz o seguinte: Deus suportou os costumes do povo de Israel no deserto por espaço de 40 anos, é usada a palavra cronos, né? 40 anos, um período sequencial de tempo. Mas olha só o uso da palavra aqui, kairos, acontecendo em Marcos 1,35, ok? O tempo está cumprido, o kairos está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Ou seja, a invasão do kairos no cronos, nesse tempo, onde Jesus faz uma visitação especial, naquela época, e é identificado com uma palavrinha kairos aqui. Lucas capítulo 12, versículo 56, diz assim: hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época. A palavra aí é kairos. Vocês conseguem fazer uma leitura de muitas coisas, mas não conseguem ter a percepção de algo muito especial que está acontecendo, essa invasão, né, de Deus no cronos humano, nesse tempo sequencial humano. Um outro texto, para deixar um pouquinho mais claro, ali em Lucas capítulo 19, versículo 41, 44, né, onde Jesus, lembra, ele se aproxima de Jerusalém, e ele viu a cidade e ele chora por Jerusalém. Aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedreja aqueles que foram enviados. Ele chora. E na fala de Jesus, ele vai dizer o seguinte: se você, Jerusalém, compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, porque você não reconheceu o tempo, o kairos, que Deus lhe concedeu. Ou seja, aquele momento oportuno onde o Messias aparece em Jerusalém, era para que o povo pudesse perceber claramente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o kairos de Deus se cumprindo no cronos humano. Mas entretanto o povo, né, não percebeu essa visitação. E quando eu estava refletindo, eu percebo nessa linha do tempo da minha vida, de 53 anos de idade, momento no tempo em que algo especial aconteceu. Exemplo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus no culto doméstico, onde a minha mãe, Dona Maria Alice Cristal, todos os dias reuniam seus filhos, e eu com 7 anos, essa visitação, esse kairos, onde eu entendi que precisava de um Salvador. Momentos especiais da minha vida de kairos, quando eu fui para o seminário e pessoas investiram na minha vida. Um momento muito especial de kairos no meu
Cronos, de 53 anos, a linha do tempo, foi quando um Kairos doce, romântico aconteceu, de uma moça se apaixonar por mim. E aí durante 1 ano e meio, né, namora aqui, namora acolá. E aí tem o quê? No dia 5 de julho de 1997, esse Kairos aconteceu, essa visitação do Senhor. Depois nós tivemos 2 filhos, Mateus e o Thomas. Ou seja, sabe, essa visitação, esses pontos especiais no tempo, onde Deus, com a sua misericórdia, age em nós e através de nós. Então, o tempo de Deus entre o Cronos e o Kairos. Existe um perigo em relação a isso. O primeiro perigo é a falta de percepção do Kairos em meio à tirania do Cronos. Às vezes a gente não consegue perceber no ativismo que a gente se envolve, que existem momentos kairos de Deus, ou de pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida, mas a gente, nessa tirania do urgente, na tirania do tempo, a gente não consegue ter essa percepção. Segundo perigo, valorizamos mais a extensão do Cronos do que a percepção do Kairos. Talvez seja essa a ideia de Moisés, quando ele compôs seu único salmo, Salmo 90, verso 12, quando ele pede para o Senhor: Senhor, ensina-me a contar os dias para que alcance coração sábio. O que o Espírito Santo está falando através de Moisés, não é priorizar a quantidade de dias, mas a qualidade deles, diante de Deus e diante dos homens. Então esse é um perigo, valorizamos mais a extensão do Cronos do que a percepção do Kairos, dessa visitação especial. E aí, terceiro, alienação do porquê e para que vivemos. Quando a gente não consegue fazer essa distinção e ter essa sensibilidade, a gente perde às vezes o propósito, né, de viver uma vida mais intensa, um cristianismo mais autêntico diante de Deus e dos homens. Então abra lá sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 20, mas antes da gente ler o versículo 1 em diante, vai lá para o 18, verso 1 e 3, diz assim, vamos um pouquinho ver esse tempo cronológico, Cronos acontecendo com o rei Ezequias e também o Kairos do Senhor acontecendo ali, tá bom? No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Então 2 de Reis, capítulo 18, agora verso 2. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, do que a gente percebe um pouquinho dessa linha cronológica, né? O Cronos, sequencial da vida de Ezequias. Ele sobe ao trono com os 25 anos. E quando você lê um pouco a história dele, os primeiros 14 anos do seu reinado, ou seja, ele viveu até 54 anos. Se ele começou a reinar com 25, e ele reinou com 25 e reinou durante 29 anos, juntando as duas vai dar 54 anos, certo? De reinado, né? De vida. Os primeiros 14 anos de Zedequias foram anos maravilhosos, de grandes realizações e feitos. É incrível você olhar os versículos posteriores. Um homem que foi grandemente usado pelo Senhor, apesar da grande tensão e conflitos de impérios que estavam acontecendo ali em volta de Judá, como o Império Egípcio, especialmente o Império Assírio, né? Com Seneguaribe. Então olha só o Cronos, se a gente pegar as realizações um pouquinho da vida de Ezequias. Ezequias foi um dos poucos reis bons de Judá. Começou com 25 anos e reinou por 29 anos. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, de Jeremias, Oséias e Miqueias. Ezequias limpou Judá da idolatria, no versículo 18, 4 em diante. Foi grandemente usado pelo Senhor. A Bíblia diz, no verso 3 que a gente leu, capítulo 18, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Outra coisa, em 2 das Crônicas, capítulo 29, vai dizer que a adoração do templo foi restaurada. Outra coisa, a observância
da Páscoa foi restaurada no capítulo 30 de 2 das Crônicas. Vai mostrar que esse Zedequias derrotou o poderoso exército da Síria e seu rei Senaqueribe. Ou seja, Deus usou grandemente a vida de Ezequias durante esse tempo. Inclusive um império que estava em ascensão e se consolidando, o império assírio, né? Passa uma vergonha, ele é derrotado. Se você ler o capítulo 19 de 2 de Reis, Deus chama a responsabilidade para si em relação à segurança da cidade de Jerusalém, onde Zedequias era rei dentro daquela cidade. Mais de 200.000 soldados sitiam Jerusalém. O orgulho de Senaqueribe junto com seus soldados, dizendo que iam invadir Jerusalém, que ia destruir tudo. Uma arrogância como fizeram com muitas outras nações. E você olha o versículo 27 do capítulo 19 de 2 de Reis. Olha o que Deus vai falar através da boca de Isaías aqui. Diz assim: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, falando para Senaqueribe, a nação da Síria, né? E o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Olha o versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para o livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ou seja, Deus blinda a cidade de Jerusalém, porque Zedequias ele busca o Senhor, ele se quebranta na presença do Senhor. E aí lá no versículo 35 você vai ver a resposta. Ezequias e seus soldados não fizeram absolutamente nada. Olha o que Deus faz no arraial dos assírios, lá no versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, que estavam sitiando Jerusalém ali, 185.000 soldados, né? E quando se levantaram os restantes no arraial dos assírios, né? Deus feriu 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ou seja, né? Olha a ação do Senhor na história desse rei. Contudo, agora sim, abra lá sua Bíblia no capítulo 20, verso 1. O cronos está acontecendo, a sequência do tempo, a linha do tempo, né, está invadindo dias, semanas, né, meses, anos. E diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, né? Só que o texto também vai mostrar que não era apenas uma atividade corriqueira no tempo sequencial, cronológico de Ezequias. Lá no verso número 1b em diante, aparece então aqui o profeta Isaías. Vamos ler o verso 1 em diante. Naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o kairós de Deus aqui. Olha um tempo diferente, invadindo o cronos natural. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei,
ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos, e das mãos da rei da Síria, te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Aqui Deus, ouvindo a oração de Ezequias. Os versículos em diante, Ezequias vai pedir um sinal para o Senhor. Senhor, é a intenção mesmo, porque o prognóstico era a morte, era uma vida breve, talvez alguns dias apenas. E aí ele pede um sinal para o Senhor. Se a gente continuar a ler o texto, que a gente vai perceber que Deus ali fala assim para a boca de Isaías, fala para ele se ele quer que o sol regresse 10 graus ou avance 10 graus, que é mais ou menos 40 minutos. Para quem está à beira da morte, praticamente com um atestado de óbito, o que ele pediu para o Senhor como sinal? Que o sol voltasse. Para quem vai morrer, 40 minutos é muita coisa, Opa, foi esperto. E é justamente isso, o sol regride, 10 graus em torno aí de mais ou menos 40 minutos. E aqui nós percebemos essa ação do Senhor no Cronos, nesse texto bíblico, na vida de Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, você vai morrer. Que notícia para um rei que está vivendo talvez o melhor momento da sua vida. Põe em ordem a sua casa. A gente sabe que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive, pelo menos uma vida digna de ser vivida, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Eu lembro que uns anos atrás, Steve Jobs, quando o diagnóstico não era nada positivo, a medicina não podia fazer absolutamente nada, para o fundador da Apple, que inventou o MacBook, o iPhone, iPod, iPad, enfim. Quando ele descobriu, que não tinha mais o que fazer, que, veja, na linha de tempo da sua vida havia esse kairos, a morte era certa, os médicos deram para ele alguns poucos meses, no máximo, de vida. Ele vai dizer o seguinte: quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, essas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Olha que coisa interessante. Ou seja, você começa a focar naquilo que de fato dá sentido para a vida. Aí ele encerra a sua fala, Steve Jobs, dizendo o seguinte: se hoje fosse o último dia de minha vida, gostaria de fazer o que vou fazer hoje? E se a resposta for não, muitos dias, algo precisa ser mudado. Aí eu fico pensando, jogar essa pergunta para mim mesmo, ou para vocês. Se você soubesse que seus dias estavam contados, o que você faria? O que você faria? Se de repente um kairos de Deus aparece e fala assim: olha, põe em ordem a sua vida, os seus negócios, a sua família, põe em ordem, porque os seus dias serão breves. O que você faria? No caso aqui de Ezequias, põe em ordem a sua casa, palácio, acordos, contratos, família, fazer inventário, os herdeiros, relacionamento, dar senha de banco e assim por diante, a vida física e emocional, alguma pendência que eu preciso acertar, tudo isso. E aí nós temos a reação de Ezequias aqui no texto. A Bíblia vai mostrar que de repente, numa notícia tão horrível no seu crono sequencial, nessa linha do tempo, o que Ezequias vai fazer? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e diz: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Não está no texto se ele pediu a cura, a gente infere isso. Esse texto aparece também lá em Isaías 38 e também em 2 Crônicas 30, tá? Essa cena aqui, ela vai aparecer também em outros livros da Bíblia. E a Bíblia vai mostrar que ele chora, ele clama ao Senhor, e amargamente ele clama ao Senhor.
E nós vamos perceber que, conforme os salmos nos informam, como o Salmo 66, verso 2, olha o que diz ali. Abra lá sua Bíblia Salmo 51, 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E muitas vezes Ezequias mostrou um coração quebrantado diante do Senhor. Como Isaías vai dizer, Isaías 66, 2, assim, que Deus, olha só, a este eu estimo, Deus dizendo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha lá Isaías 57, versículo 15, o texto mostra o seguinte: habito num lugar alto e santo, mas habito também o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha o que Isaías está dizendo, né? Deus falando através da boca de Isaías, que Deus habita as regiões mais lindas, celestiais, regiões perfeitas, mas Ele também habita no coração de quem tem um coração humilde, quebrantado, sedento pela sua presença. Olha só, esse Deus, Ele resolve habitar em corações contritos, e nós vamos encontrar justamente essa característica na vida de Ezequias mais uma vez. Apesar do Kairos, né, desse momento surpresa na vida de Ezequias, ele busca ao Senhor. E o texto vai dizer: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volta e diga a Isaías, né? E aqui vem duas perguntinhas, porque Isaías dá essa profecia: arruma a tua casa, deixa tudo organizado, né? Porque você vai perecer. E ele clama, ele ora ao Senhor, e Deus ouve a sua oração. Deus manda a mensagem para o profeta Isaías retornar ao palácio e dizer para Ezequias que Deus, né, de certa forma, voltou atrás a uma decisão como aquela. Duas perguntas surgem aqui. Diante da oração e lágrimas de Ezequias, Deus mudou de ideia? Como a gente lida com isso? Diante da oração e lágrimas de Ezequias, Deus mudou de ideia? Nós vemos na Bíblia apresentando Deus como imutável, e Ele é imutável no seu ser, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e ninguém tem autoridade para questioná-lo no que faz. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer, nada acontece por acaso, tudo acontece pelo desígnio soberano e perfeito de Deus, como está em Efésios capítulo 1. Mas nós vamos encontrar também nas páginas das Escrituras, como foi falado domingo passado, um Deus que se deixa afetar pelas nossas orações, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Evidentemente a sua vontade soberana é imutável, não tem como, né? É inflexível, mas você vai perceber nas páginas das Escrituras esse Deus que se deixa afetar pela oração. 5 vezes no Antigo Testamento Deus voltou atrás em resposta a uma súplica. Você vai ver Moisés lá em Êxodo 32, 10, né? Moisés ora e Deus não pune Israel, aquela questão do bezerro de ouro. Moisés se coloca na brecha e clama a favor do povo, e Deus, né, não manda a sua justa justiça em cima daqueles israelitas rebeldes no pé do Monte Sinai. O rei Ezequias aqui: você arruma a tua casa, porque você vai partir para a eternidade. Eu tenho um caso de Amós, 2 momentos no livro de Amós, onde ele intercede pelo povo, e Deus ouve a oração de Amós e não envia o julgamento. Você tem aquela famoso sermão de Jonas, talvez o sermão mais curto e mal-humorado da Bíblia, quando ele vai para Nínive e começa a proclamar: mais 40 dias e Nínive será destruída. Olha que palavra de esperança, fé e amor, né? Quanto amor do profeta Jonas. E aí ele sai, termina de percorrer a cidade, ele vai
no lado de fora, esperando que Deus mande o quê? Saraiva, fogo, destruição. Mas houve o quê? Arrependimento em Nínive. E aquilo que Deus iria fazer, Ele resolve não fazer. Então voltar atrás foi uma decisão soberana de Deus. Olha só, voltar atrás também faz parte de uma decisão soberana de um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Pois ninguém determina o que Ele deve fazer. Não significa que esse voltar atrás é Deus sendo tomado de surpresa por um plano que não deu certo. Deus às vezes reverte uma decisão porque Ele quer demonstrar seu perdão, sua graça, sua misericórdia, sua bondade sobre a vida daqueles que se quebrantam diante da sua presença. Então, diante da oração e lágrimas de Ezequias, Deus mudou de ideia? Não, Deus continua sendo Deus. E é esse Deus que muitas vezes se permite ser afetado pela nossa oração, sem mexer na sua soberania perfeita entre nós. E a segunda pergunta aqui: será que Ezequias fez bom uso desta nova chance oferecida por Deus? Ele vai morrer. Vai lá no cartório, faz seu inventário. Ezequias, você vai morrer, rei. Você tem alguns dias pela frente. Será que ele fez bom uso? Será, irmãos? E ele é um homem piedoso, é um dos maiores vultos da história de Judá. Foi um rei incrível. Deus trouxe um avivamento, ele recuperou o período da Páscoa. Deus fez com que essa nação fosse reestruturada novamente. E aí ele cai doente, né? Você tem alguns dias, resolve o que você tem que resolver. E de repente a gente vai ver que Deus acrescenta mais 15 dias, 15 anos, não 15 dias, 15 anos de vida. E a pergunta é: Ezequias fez bom uso dessa nova chance oferecida por Deus? Será que ele fez? Abra lá sua Bíblia em 2 das Crônicas 32, 30, versículo 30, 2 das Crônicas 32, 30, bem em diante, finalzinho do versículo 30, versículo 30 e também versículo 31. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no seu coração. O texto bíblico mostra, né, que ele chegou no seu auge do sucesso. Ele recebe uma comitiva. Deus, através de de Ezequias, Deus dá a derrota da Síria, aquela nação, aquele império, ele vai ladeira abaixo e surge um novo império em ascensão, que é a Babilônia, o império babilônico dos caldeus. E a Babilônia manda o quê? Uma comitiva. E ele mostra tudo o que tinha em Jerusalém, especialmente os seus tesouros, né? Tudo, mostra tudo. Mas o que? Ele demonstrou orgulho, arrogância. Se você ler os textos paralelos, você vai ver isso claramente, né? Que os 15 anos ele não usou adequadamente, a tal ponto, irmãos, que é justamente esses 15 anos que Deus acrescenta à sua vida, que vai nascer o maior monstro da história dos reis de Judá. Se você encontrar qualquer judeu e perguntar para qualquer um na face da terra, qual foi o pior rei da história de Judá? Qual vai ser a resposta? Manassés. Olha lá para o versículo, 2 das Crônicas 33, de 1 a 3. 2 das Crônicas 33, de 1 a 3. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Será que ele fez bom uso? Será que ele educou corretamente o herdeiro Manassés?
Que coisa, irmãos. Surge um rei, seu filho primogênito assume Manassés. E esse homem, ele é tão iníquo, esse rei, que segundo a tradição ele mandou serrar pelo meio o profeta Isaías, meu xará. O profeta Isaías que deu essa profecia para Ezequias: olha, põe a tua casa em ordem, senão vai morrer. Olha o índole de maldade de Manassés. E ele não reinou numa realização de 4 anos. Ele não foi reeleito, depois para mais 4 ficar 8, não. Ele reinou durante 55 anos em Judá. E fez tudo que Deus desprezava. Tudo que Deus desprezava. Deus deu uma nova chance. Tempo de Deus entre o Cronos e o Kairos. E aí surgem algumas perguntas. O que você faria se Deus lhe dissesse que a partir de hoje você tem 1 mês para viver? O que você faria? Se de repente Deus fala claramente: olha, 1 mês de vida, o que você faria? Na sua linha do tempo, uma notícia Kairos, como essa visitação, esse tempo do Senhor invadindo o tempo da linha da sua vida, o que você faria? Quais seriam suas prioridades e projetos a partir dessa data? Quais seriam? Se Deus falasse: você tem 1 mês de vida, quais seriam suas prioridades e projetos a partir dessa data? Prioridade com a família, prioridade com os ministérios da igreja, prioridade com relação ao uso do seu tempo, a mordomia dos seus recursos financeiros, enfim, os seus dons, talentos, habilidades. Como é que você faz? Como é que você utilizaria a partir de agora? Quais seriam as coisas que você deixaria de lado? O que você colocaria à parte? Porque o nosso Cronos está correndo, a nossa linha do tempo está indo. E há visitações e Kairos de Deus, visitações maravilhosas, mas há também alguns Kairos do Senhor, para puxar a nossa orelha, para exortar a nossa vida, para nos conduzir na trilha certa, conforme Ele tem planejado para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer mais uma vez por estarmos juntos na Tua presença. O Senhor sabe o quanto precisamos de sabedoria para administrar bem os nossos dias. Ó Deus, e nosso desejo é que na quantidade dos nossos dias a gente possa viver a qualidade desses, de tal forma que o Senhor seja exaltado e glorificado. Que a gente possa também identificar os Kairos do Senhor, momentos nas quais o Senhor nos visita através de uma mensagem, de um cântico, de uma palavra no WhatsApp, através de um relacionamento, de um curso que a igreja oferece, através de uma devocional de manhã, que a gente possa ter essa sensibilidade, entendendo que o Senhor é o Deus que muitas vezes visita a nossa linha do tempo, através dessa ação maravilhosa do Senhor, nossa rotina, Deus. E o Senhor é o Deus que tem todo o direito de mexer na nossa rotina. Por favor, que a gente possa identificar e, acima de tudo, alinhar corretamente a nossa vida diante do Senhor e dos homens. Oramos assim e pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.